Você pensa em cursar pedagogia ou já cursa pedagogia? O vídeo de hoje é para você. Eu sou o Pablo Maicon, psicopedagogo, especialista em psicologia, mas a minha formação, a minha graduação é em pedagogia. Eu sou também professor regente concursado em uma prefeitura e eu hoje quero conversar com vocês sobre a importância da formação do pedagogo e da pedagoga e como este curso ele é riquíssimo em conhecimento e prática também. A formação em pedagogia ou em qualquer outra área, ela requer, sobretudo, uma dedicação e um debruçar-se dos estudantes. Então, também não adianta a gente aqui demonstrar o quão rica e potente é a formação em pedagogia se o estudante também não se apropria destes saberes e não mergulha profundamente nas águas pedagógicas, nas águas da educação. Eu trouxe aqui, para a gente iniciar essa nossa conversa, o meu histórico escolar, da minha formação em pedagogia. Bom, aí eu me formei na Faculdade Estácio de Sá, e aí, olha só, eu vou citar aqui algumas das disciplinas que fazem parte do curso. Lembrando, eu me formei em 2016, entrei em 2013, me formo em 2016. E é claro, muita coisa mudou, até porque houveram aí novas mudanças dentro da educação, e isso também vai influenciar aí na estrutura da matriz curricular do curso. Mas, no geral, a base do curso ela ainda se mantém, ok? Então aqui, por exemplo, nós temos filosofia da educação, que é importantíssimo, nós temos psicologia da educação. E para que serve conhecer a filosofia da educação e também a psicologia da educação? Através da filosofia da educação, nós vamos compreender como se deu este fazer pedagógico, quais foram os seus pressupostos. E isso é muito importante porque vai nos trazer aí subsídio para a gente compreender a nossa educação hoje e qual é o nosso papel e o nosso fazer. Quero abrir aqui um parêntese para o seguinte: muitas pessoas, inclusive as que já estão na escola há algum tempo, elas têm uma fala muito infeliz de que na teoria tudo é muito bonito, na prática a coisa é completamente diferente. E aí vocês vão escutar isso muito. Eu escutei e confesso que ainda escuto, só que eu refuto essa fala. É claro, existem algumas coisas na literatura e na teoria que, quando vão para o campo da prática, elas não se aplicam de forma tão fidedigna. Mas aí o que a gente faz? A gente ressignifica. E é justamente a proposta que Paulo Freire nos traz quando ele vai propor, então, a praxis, que é a teoria, a prática, a reflexão dessa prática, e aí a praxis, então, que é esse novo fazer, sempre, isso grosso modo, tá, gente? Sempre unindo teoria e prática. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de psicologia da educação, onde é que eu vou utilizar psicologia da educação na sala de aula, enquanto um pedagogo, ou trabalhando fora da escola também, que esse é um ponto muito bacana. Pedagogia não é só sobre educação infantil, não é só sobre escola, é para além dos muros da escola, onde houver processos educacionais, onde houver a necessidade de uma metodologia e de uma didática, e de compreender a relação e de facilitar a relação da pessoa com a aprendizagem, com o conhecimento, com o acesso do conhecimento, ali haverá a pedagogia. Lembre-se sempre disso. Então, quando eu vou usar, por exemplo, psicologia da educação, e tem aqui uma outra disciplina que eu amo muito, que é a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Quando eu tiver que lidar com as relações dentro da sala de aula, quando eu precisar, por exemplo, estruturar um curso, quando eu precisar estruturar a minha aula, quando eu precisar estruturar a minha avaliação. Por quê? Porque essas duas disciplinas, elas vão falar para a gente sobre aquilo que cada pessoa, em sua faixa etária, pode e precisa aprender. Para vocês terem ideia, essas são disciplinas importantes e que fundamentam, sobretudo, a BNCC, quando vai trazer ali para a gente as sequências didáticas, os conteúdos a serem ofertados para as crianças, adolescentes e os jovens também. Quando a gente pega lá, por exemplo, na BNCC, o que ela vai nos dizer de competências e habilidades que precisam ser consolidadas na educação infantil, no primeiro ano do ensino fundamental, no terceiro ano do ensino fundamental, lá no primeiro grau do ensino médio. Tudo isso é pensado de forma metodológica e didática, mas pautada dentro da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, estudamos orientação educacional, nós temos raciocínio lógico, nós temos políticas públicas e organização da educação básica. Isso aqui é fundamental. O pedagogo, a pedagoga em formação precisa dominar algumas coisas. E quais coisas são essas? Além da metodologia e da didática, você precisa dominar as questões legislativas da educação e também precisa compreender muito bem de políticas públicas educacionais. Isso independente da vertente dentro de pedagogia que você for seguir, independente também
de onde você deseja trabalhar, seja em hospital, seja em empresa, seja dentro de uma escola, seja como consultor, né, seja como orientador educacional, você precisa dominar metodologia, didática, psicologia do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Você precisa entender você precisa dominar a LDB, a BNCC, o ECRIAD, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você também precisa ter noções básicas e intermediárias também de Constituição Federal, da nossa Constituição Federal, e também de políticas públicas, porque é isso que vai te proteger quando você estiver também no trabalho, porque uma coisa a gente precisa dizer, chão de escola é um lugar maravilhoso, que eu sempre defenderei, sobretudo a escola pública, mas nós precisamos também ter a ideia, ter a noção, a consciência de que ali é um campo político, existe ali um jogo de força e de poderes, e a gente precisa estar pronto para lidar com isso. E aí a gente vai estudar também dentro do nosso curso de pedagogia, Michel Foucault, por exemplo, que vai tratar brilhantemente sobre as relações de poder, sobre micropoder, macropoder. E aí a gente também precisa, a partir daí, compreender qual é o nosso papel enquanto professor pedagogo, enquanto pedagogo numa função mais administrativa. Tudo isso vai nos ajudar a lidarmos com o outro e com essas dinâmicas organizacionais. Valorizem muito as disciplinas de filosofia, de sociologia, de antropologia, que também tem dentro do curso. Valorizem muito quando vocês estiverem estudando Demerval Saviani, Paulo Freire, quando vocês estiverem ali tendo aula sobre a LDB, sobre o ECRIAD, sobre Constituição Federal, sobre legislação, porque tudo isso vai trazer para vocês um aporte teórico e também legal para que vocês saibam lidar e também transitar dentro dessas relações humanas e organizacionais. Aqui eu não estou querendo assustá-los, eu estou querendo prepará-los, porque é dominando o fazer profissional de vocês que vocês conseguirão se proteger e também realizar um trabalho de excelência e também ajudar aí a fazer uma frente para desmistificar o curso e a formação em pedagogia. Dando continuidade, nós temos aqui educação e economia política, que também é fundamental, é muito importante, porque isso vai nos ajudar a compreender a relação da educação com a sociedade, com a economia, com as finanças. Aí aqui também entra um pouco de geopolítica, que professores, pedagogos precisam compreender, porque tudo isso vai influenciar isso vai influenciar a escola, seja na distribuição das verbas, seja na mudança dos currículos, seja nos materiais que são oferecidos aos professores e à escola, na forma como a comunidade responde à escola e a escola responde à comunidade. Isso aqui também vai nos ajudar. Nós também temos aqui a disciplina de gestão escolar, teoria e prática, e junto com educação e economia política, e filosofia e ética também, que é uma outra disciplina maravilhosa, vai ajudar, por exemplo, quando esse pedagogo, essa pedagoga, chegar à gestão ou a um outro cargo ali de maior liderança, de gerenciamento, porque vai te ajudar a ter uma outra perspectiva. Uma coisa é você gerir a sua sala de aula, outra coisa é você gerir uma escola, outra coisa é você estar gerindo uma equipe dentro de uma empresa, uma outra coisa é você estar gerindo, por exemplo, algum setor de uma secretaria de educação ou até mesmo no cargo de secretário de educação. Tudo isso daqui é muito importante e vai ser percebido e também vai fortalecer a sua prática pedagógica. Então, a teoria, ela é muito importante sim, porque é ela quem vai te dar conhecimento e vai te trazer também uma base poderosa para que você também possa aí criar novas práticas e a partir dessas novas práticas conseguir teorizá-las e levar isso à frente. A educação, ela precisa acompanhar os avanços da sociedade e também os avanços da vida humana. A educação, a pedagogia, ela não é imutável e inflexível, pelo contrário, mas ela precisa, sobretudo, de práticas e teorias que são atualizadas, mas com uma base científica, com uma boa pesquisa. Então, aqui eu aproveito para fazer um apelo, professores, professoras, que têm práticas interessantes, que têm visto resultados positivos em seus fazeres pedagógicos, comecem a escrever sobre isso, registrem isso e depois se organizem e construam um livro e permita que isso chegue a outras pessoas. Gravem vídeos, gravem áudios, escrevam artigos, produzam, porque a educação precisa disso. Isso também é praxis, essa atualização, esse novo olhar. A gente precisa sim olhar para a teoria que nos chega com respeito e gratidão, mas a gente percebe também ali alguma inconsistência ou a necessidade de atualização, a gente precisa saber fazer isso,
A gente pode e deve fazer isso. Lá na LDB e na CNE de 2006 também, que vai falar sobre o curso de pedagogia, deixam bem explícito que é dever do professor manter-se sempre como um pesquisador também, sempre atualizado, sempre em formação. Por isso que a formação continuada de professores é um direito garantido, porque também é a nossa obrigação nos mantermos sempre muito bem atualizados, sempre tendo aquele tempo para estudarmos. É claro, a gente sabe que a escola, que a sala de aula muitas vezes nos consome e a gente também tem a nossa vida privada, a nossa família, as coisas que a gente gosta de fazer, as nossas outras urgências e às vezes nos falta um pouco aí do tempo para continuarmos estudando, até mesmo para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, principalmente quando você trabalha 2, 3 turnos, mas a gente vai se articulando, a gente vai negociando com aquilo que é possível. A gente precisa se manter sempre atualizado, sempre em contato com a educação. Você pode até ser um pedagogo que ele não goste de escola, que não queira trabalhar com educação infantil, nem com ensino fundamental, mas você nunca poderá ser um pedagogo, uma pedagoga que não gosta, que não ama a educação. E aí, veja bem, quando eu falo de amar a educação, de gostar da educação, eu não estou falando na perspectiva de um dom, não. Eu estou falando na perspectiva da identificação com a tua própria formação e com a tua profissão. Você precisa estar bem, você precisa acreditar, você precisa gostar, você precisa amar, mas não é um amor romântico que eu digo aqui não, tá? É um posicionamento, é uma atitude diante de algo, é uma responsabilidade de pedagogia. Você que deseja também estudar pedagogia, ingresse, continue o teu curso com muito afinco, valorizando bastante a teoria, valorizando bastante os autores, valorizando bastante a sua matriz curricular, porque a teoria vai sim te fortalecer, vai sim proporcionar a você práticas exitosas, práticas de excelência e também vai dar a você condições de repensar a teoria, de repensar a sua prática e construir algo muito mais poderoso e também de poder levar isso, compartilhar isso com outros profissionais. Eu sou um apaixonado da educação, um apaixonado pela pedagogia, defendo sim, sei o quanto nos é caro, o quanto nos custa essa formação e também dizer que somos pedagogos e pedagogas, mas saibam que quando você se fortalece, quando você busca o conhecimento e também produz o conhecimento e reflete sobre a sua própria prática e sobre o seu próprio conhecimento, você está no caminho certo e o seu fazer, a sua prática, ela é muito mais feliz, ela é muito mais assertiva. Professor, domine, pedagogo, domine a sua profissão, domine a sua teoria, domine aquilo que você faz, porque esta é a sua arma e o seu escudo também. É isso que vai te proteger, é isso que vai te dar também a autonomia para que você continue exercendo a sua profissão.